Hashem vos abençoe em nome do Mashiach. Em nome de Yeshua. Amém? Agradeço ao Eterno por vocês terem vindo. Eu tenho certeza que quando você se desloca de sua casa e chega até essa sinagoga, as bênçãos do Senhor são derramadas sobre as vossas vidas. Nós temos que ir até o Senhor, não é assim? Até hoje estávamos comentando isso em casa. Quando a Torá passa aqui pelo cortejo, você não tem que esperar a Torá vir até você, você tem que ir até ela. Porque nós temos que correr atrás do Eterno, buscá-lo. Por isso que está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Como essa casa tem o intuito de ensinar a Bíblia para você, porque eu bato nessa tecla desde que eu abri esse trabalho. Nós estamos no 9º ano, 9 anos e 4 meses. Desde que eu fundei a Beit, eu ensino uma frase e você não pode esquecê-la. A palavra, ela cura, liberta, ela sara suas feridas, ela prospera e por fim ela te salva. Se você não participa da palavra, você está excluído de todos esses detalhes. E por fim, da salvação. Eu tenho um vídeo que eu não posso mostrar aqui, mas eu gostaria. Existem umas milícias dentro da África que chegam em umas vilas e perguntam: quem é cristão? Aí a pessoa fala: eu sou. Fila. Faz a filinha lá, 4, 5, 6. Deita um de cada vez, cruza as pernas e põe o braço, as mãos no meio das pernas. Eles deitam no chão, põe a mãozinha no meio das pernas e o cara fala: quietinho. E faz a degola. E o próximo da fila está esperando para ser degolado. Porque os milicianos dizem para ele: se você negar o seu Cristo, você está livre, pode sair da fila. Mas se você disser que você é cristão, você vai para a degola. Graças a Deus que eles falam que são cristãos. Porque se eles perguntassem quem é messiânico. Então vamos aprender um pouquinho a palavra. A ministração é curta, rápida e objetiva. Eu usei um título bem legal para chamar sua atenção. O dragão no jardim do Éden. Quem sabia que tinha um dragão passeando no jardim do Éden? Ninguém sabia? Não? Dragão? Dragão, aquele bicho que anda, que solta fogo. Assim. Não? Não é legal? É o que eu falo, conhecer as escrituras é muito interessante. Você ficar só na superfície, nadando só nas margens, você não entender, não conhecer, precisa entender, precisa conhecer. Então é muito interessante quando você começa a estudar e começa a ver segredos dentro das escrituras. Então, lá tinha Eva, tinha Adão, tinha os bichinhos, o leão, o boi, a vaca, tinha todos os bichinhos, mas tinha lá no meio um dragão. Não é possível. Vai ter que explicar isso, não vai? Olha que situação difícil. Se alguém chega para você e fala: o Roche falou que tinha um dragão no jardim do Éden. Isso é uma heresia. Inventou essa história. Então vamos entender? Vamos aprender um pouquinho? Então vamos lá. O dragão do jardim do Éden. Eu pus um dragãozão aqui bem estiloso. Ele devia ser assim, mais ou menos. Assim. Bereshit, Gênesis 3:14, o livro de Jó, capítulo 1, versículo 6, e o livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9.
Bereshit 3,14. Está escrito o seguinte: Adonai Deus disse à serpente: por que fez isso? Você é a mais amaldiçoada de todo o gado e os animais selvagens. Rastejará sobre o seu ventre e comerá pó, enquanto viver. Vamos lá? Adonai disse à serpente: por que você fez isso? Ou seja, você transgrediu os seus limites. Eu te coloquei numa posição, você ultrapassou os seus limites. Eu vou te amaldiçoar. Então você, a partir de agora, é a mais amaldiçoada de todos os animais. De todos que eu já criei até hoje, você é o mais amaldiçoado. Eu vou detonar com você. A partir de hoje, disse Hashem, você rastejará. Se a partir daquele momento ela rastejaria, acontece que até naquele momento ela andava, ficava de pé. Então imagine uma serpente. Ele não usou o termo cobra, usou o termo serpente. Imagine uma serpente. Serpentes são grandes. Serpentes podem ter 2 metros, 3, 4, até 20, 25 metros. Se você pegar uma anaconda lá na Amazônia, chega a 25, 26, 27 metros de comprimento. Então ele disse, você rastejará, porque você está andando em pé, e eu vou tirar suas patinhas, suas mãozinhas. Você não rasteja mais. Agora imagine uma serpente. Vocês já viram algum filme que mostra serpentes, elas subindo em árvores? Elas passam, elas nadam, ou seja, o alvo delas pode estar na água, que ela flutua. Elas sobem árvores, sobem poste, andam em fio, escala a parede de casa e entra pelas janelas. O bicho parece o cão. Já vi muitos filmes assim de serpente, que você fala, não é possível esse negócio. Vamos em frente. A seguir, houve uma batalha no céu. Mihael. Olha que lindo isso aqui. Houve uma batalha no céu e Mihael e seus anjos. Ei, se Mihael tem anjos, o anjo é bruto, hein? Chefe de exércitos. O Eterno criou um anjo poderosíssimo para ficar em cima de Israel 24 horas por dia. Eu mostrei para vocês aqui no ano passado uma ministração que os mísseis que são lançados pelo Estado Islâmico, quando ultrapassa o limite de proteção do escudo israelense, teve mísseis que foram para o lado de Israel, chegou no meio do caminho, que eles fizeram? Lembra quem estava aqui nessa ministração? Lembra que o míssil fez assim, ó. Voltou para o mar, lembra? Quem é que desviou? Mihael. Ele está lá em cima. E se ele vê que aquele míssil vai cair lá dentro, ele... Tem gente que não está entendendo. Eu sei, aqui é meio complicado de entender mesmo. Mas vou abrir seus olhos. Em cima de Israel tem Micael. Mas em cima de você tem um anjo acampado que não permite que nenhum míssil também caia sobre você, nenhuma maldição recaia sobre você, nenhuma desgraça dessa terra recaia sobre você, sem a permissão do Eterno. Você é guardado. Você também é Israel, você está enxertado na oliveira, um com eles. Então olha lá, Micael e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, de modo que não havia lugar para eles no céu. O grande dragão foi expulso. Ele é
a antiga serpente. Foi usado o nome serpente, mas na verdade quem estava no Éden era o dragão. Era um dragão. Agora, olha que interessante. Olha que lindo isso aqui. Presta atenção. Ó, vamos lá. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Olha que lindo, Rebsen. Aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram servir Hashem, no meio deles veio Satan. Todo Shabat, escute, todo Shabat, os anjos se reúnem no Shamai, nos céus. Numa dessas reuniões, num sábado, de repente aparece no meio da galera o dragão. E está escrito no livro de Job, que o Eterno fala: ué, de onde vens? Eu venho de rodear a terra. E o que você está fazendo por aqui? Rodeando a terra, eu vi lá embaixo seu servo Jó. É? É. O senhor deu tudo para ele, hein? O senhor deu dinheiro, riqueza, gado. A esposa dele é linda. E as filhas são lindas. Mas é um homem que te serve porque tem tudo. Se tu tirares tudo que ele tem, ele te negará. Olha, essa foi a última reunião no Shabat que o dragão participou. Porque nesse dia, ele ainda tinha acesso ao Shamai. Por que nós estamos falando? Do terceiro céu. Ele ainda tinha acesso ao Shamai. Ele tinha acesso a um nível espiritual muito alto. Mas o que acontece? Olha lá, Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi expulso. Ele é a antiga serpente, também conhecido como Satan, o enganador do mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados onde? Lançados onde? Depois que ele foi lançado na terra, ele não teve mais acesso às reuniões celestiais. É aqui que ele habita. É aqui que o dragão vive. É aqui que esse dragão conversou com a sua mãe, com a sua matriarca, com a minha mãe, lá no Gan Éden. Esse grande dragão estava no meio dos animais, passeando pelo Éden. E foi ele quem conversou com a nossa matriarca. Quando ao momento em que ele perdeu o direito de participar das reuniões nos céus. Agora, você diria, mas esse livro foi escrito lá no meio da Bíblia. Não deveria ter escrito lá antes de Gênesis, então, se isso aconteceu? Porque o livro está escrito lá no meio das Escrituras. Para quem tem a Bíblia judaica, está escrita na página 1000, o livro de Job. Página 1000, livro de Job. E por que não está escrito antes de Gênesis, antes de Bereshit, se essa história está falando da serpente lá no livro de Job? Deixa eu dizer uma coisa para você. Provavelmente quem escreveu o livro de Job foi Moshe, foi Moisés. Foi ele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que Jó e Job foi o primeiro livro escrito por Moisés. E ele já contava a história do dragão. Olha que coisa profunda isso. Então o livro é muito mais antigo que você pode imaginar. Ele está no meio do livro por uma sequência que quando montaram o canon, quando montaram os livros, ele ficou no meio das escrituras. Mas por uma lógica cronológica, não quer dizer que ele fez parte de estar no meio da história do Eterno. Fui claro com vocês? Entenderam? Amém? Amém?
Então vamos em frente, vamos entender um pouco melhor. Aconteceu que um dia, quando os filhos de Deus vieram a servir ao Eterno, Adonai, no meio deles veio Hassatã. Quando fala no meio deles, eu falei que é no terceiro céu. É do terceiro para cima, terceiro, quarto, quinto. Ontem eu pincelei esse assunto aqui. O Eterno criou sete céus. Do terceiro para cima muda toda a estrutura celestial. Até no segundo é um nível. O primeiro é esse céu que você sair fora, ó. Na hora que você sair para ir embora, olhar para cima e ver as estrelas, é o primeiro céu. Quando está falando no meio deles, está falando num mundo chamado... Lembra da contagem do Homer, Letícia? Lembra? A contagem do Homer falava muito da cabala, da árvore da vida. As Sefirotes, né? É um assunto muito alto para falar aqui, mas eu estou só pincelando, não vou entrar nisso não. Esse mundo celestial, que é um mundo muito elevado, muito alto, muito acima, são chamados mundos superiores, se chama Beriá. É o mundo em que vive os anjos de um alto poder. Então, Hassatã foi pegado lá do mundo de Beriá, do mundo elevado, do mundo superior, e lançado para o mundo de Assiá. Ou seja, ele estava num alto escalão, desfrutava daquela área, mesmo tendo pecado, ele permanecia no mundo de Beriá, no mundo do alto escalão angelical, mas devido a ele comparecer a essa festa, chegar lá de bicão, tipo sem ser convidado, ele foi lançado para baixo. Quem lançou ele? Foi o guardião, Micael e seus anjos. Obviamente, quando isso aconteceu, não existia Israel ainda. Foi antes da fundação da terra. Então ele foi lançado para o mundo de Assiá. Esse mundo aqui que era trevas. O que está escrito no Gênesis? Lá em Bereshit? Bereshit bara Elohim vet hashamayim vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a segunda parte do versículo diz: Vehaaretz tohu vavohu. E a terra era um caos. A palavra tohu vavohu é um caos. Então, quem estava aqui no mundo de Assiá? No mundo inferior? O dragão. O mundo era tenebroso, trevas, tudo arrebentado, porque ele estava aqui, era caótico, era tohu vavohu, era trevas. Por isso que entender a Bíblia é muito complexo. E ele tinha lutado com Micael e seus anjos, e o dragão foi lançado aqui para baixo. Quando Deus, ele prepara a terra, forma na terra a separação das águas, que ele fala águas de cima, águas de baixo, porque esse mundo aqui era submerso. A terra era toda em água, era um planeta inteiro de água submerso. Então, olha só o que acontece. O dragão morava lá em cima, caiu em descrédito, porque ele afrontou o Eterno numa rebelião, foi expulso, mas tinha acesso até o mundo superior. Ele subia, descia, passeava. Estava a serviço, justamente. Nesse dia em que Iov estava aqui na terra, ele ainda estava tendo acesso. Foi o dia que ele chegou lá em cima e fala isso para Deus. Eu vi seu filho, o Jó que é riquíssimo, tem gado, a família é linda, servir ao Senhor assim é fácil, servir a Deus com tudo é fácil. Eu quero ver servir a Deus não tendo nada. Foi aí que o Eterno disse para ele: você está brincando? Toca nele, tira tudo que ele tem, só não pode matar ele. Tira tudo que ele tem, que você vai ver que o coração dele é meu, ele me ama. Ele sem nada me ama. Aí você vê alguns pregadores dizendo assim: foi então que um dia Iov falou para sua mulher: amaldiçoa esse Deus e morre. Hã? Ela jamais falaria isso para Iov. Jamais aquela mulher diria isso. Os padres que traduziram as escrituras traduziu na malícia e mandou escrever: amaldiçoa esse Deus e morre. Ela disse para ele:
abençoa teu Deus e morre. Ela não era retardada, louca, débil, suicida. Se ela falar isso, amaldiçoa teu Deus e morre, ela estava se suicidando espiritualmente. Mas a tradução original está escrito: abençoa o teu Deus e morre. Vamos em frente, vamos em frente. Apocalipse 20, do 1 ao 3. Olha aqui como é profundo isso aqui, ó. Você já viu uma frase que diz assim, ó? Parecia que estava ruim, mas quando a coisa piora, parecia que não tinha jeito, ficava mais ruim. Ou tem gente que fala assim, ó, desgraça pouco é bobagem. Já viu? A coisa para o dragão tá tão ruim, vou usar uma linguagem bem popular para vocês entenderem. A situação para ele está tão embaçada que desgraça é pouca. É bobagem. Olha que situação. Olha o que está escrito em Apocalipse. A seguir eu vi um anjo descer dos céus, trazendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. E ele prendeu o dragão. O dragão, aquele que estava batendo papo com a Eva lá. E aí, Eva, como é que tá? Você comeu dessa árvore? Não, comi não. O Senhor falou, Eva, para com isso. Você está de brincadeira. Você vai virar uma deusa. Você quer deixar uma pessoa... Você quer elevar o ego de uma pessoa? Você vai ser uma deusa. Não está escrito isso? Está escrito isso nas escrituras? Que ela ia virar uma deusa? Está escrito assim, ó. Você será como Deus. Para eu ser como Deus, tem que ser uma deusa, uma divindade. Você saberás a diferença do bem e do mal. Você vai ser uma divindade. Deus não quer que você seja divina, ela já era divina. Olha como é que eu engano. Adão já era divino. Eva já era divina. Eles já eram deuses. Olha como entra na mente da pessoa o que está errado, o que é errado. Como você ludibria uma pessoa? A antiga serpente, que é Satã, e o acorrentou por 1000 anos, lançou no abismo e fechou. E pôs um selo sobre ele, para que não pudesse enganar mais as nações, até o fim dos 1000 anos. Escute uma coisa. A serpente será acorrentada, o dragão, e lançado num abismo. Gente, ele estava lá no mundo de Beriá. Muito elevado, não era? Caiu para o mundo de Asiá, o nosso mundo. Já foi rebaixado? Agora vai levar para o subsolo. Vai descer mais alguns andares para baixo. Olha como é que foi perdendo o nível. Então aqui está dizendo que agora ele vai ser lançado um pouco mais para baixo. Só que tem uma coisa que a igreja não sabe e normalmente não se ensina nas igrejas. Nós vamos ter 1000 anos com Cristo, com o Mashiach, que é o milênio. Quando estiver terminando o milênio, imagina quantas pessoas vão estar andando aqui sobre a terra. Tem gente que não vai ser salva, vai ficar andando aqui na terra. A igreja que vai ser salva vai estar trabalhando como Kohanim para o rei, seremos sacerdotes, não é isso que está escrito? Aqui está o povo de Israel e, obviamente, os que estão enxertados na oliveira. Mas olha o que está escrito, que é interessante que ninguém dá atenção. Depois disso, ele deverá ser solto. A hora que estiver terminando o milênio, que o governo do Mashiach vai acalmar a terra, vai tudo estar andando perfeitamente alinhado, tudo organizadinho. Vamos supor que está faltando 4, 5, 6 meses, 8 meses, 1 ano para terminar o milênio. As correntes serão quebradas. Pleft! E o dragão volta para a terra. Imagina
É aquele dragão da minha garagem que queria subir a parede, mas vai vir de perninha e mãozinha. Imagina ele depois de 1000 anos de acorrentamento, como que ele vai chegar aqui na terra? E ele vai ser liberado, Linda. Faz o que você quiser. Porque tiveram 1000 anos para ouvir a palavra. Alguém pode falar assim, ué, então se eu não for naquela mesclagem do arrebatamento, chamado arrebatamento, que é o traslado, que não é um arrebatamento para os céus, aquilo ali também está errado, aquela interpretação. Se você não tiver apto, se você não for no traslado, então eu fico para o milênio. Você fica para o milênio se você escapar do Apocalipse. Se você escapar das 10 taças da ira de Deus, das 7 trombetas da ira de Deus, das pragas que vão cair sobre a terra, da água que vai ficar amarga e impossível de beber, que a água que vai se transformar em sangue também vai ficar imbebível, que ela vai ser sangue putrificado. Na hora que você chegar para beber a água, vai estar cheirando podre, ela vai estar avermelhada, que é avermelhado podre, você não vai conseguir pôr ela na garganta e beber, todas as fontes de água vão apodrecer. Aí as pedras vão começar a cair dos céus, porque diz que meteoros vão começar a cair sobre a terra. O sol aumentará o seu calor em múltiplas vezes. As pessoas vão sair lá fora e vão começar a borbulhar a pele, e vai começar a dar doenças de pele, e vão começar a morrer. Uma doença vai vir sobre a pessoa, que não é Covid, Covid é uma amostra grátis. Vai vir uma doença que vai apodrecer a língua da pessoa, e está escrito que a pessoa vai estar andando na rua, e se ela for cumprimentar alguém, conversar com alguém, ela está andando pela rua, daqui a pouco cai um pedaço da língua. E ela vai andando e vai caindo em pedaços. A língua vai apodrecer dentro da boca. Está escrito. E o que está escrito vai se cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. Tudo que está escrito vai ser cumprido. Então, se a galera hoje está ficando amoitada por causa de um vírus de Covid, imagine quando as águas amargarem. Quando elas se transformarem em sangue podre. Quando as pedras começarem a cair dos céus. Quando a língua começar a apodrecer dentro da boca. Quando o calor for para 60 graus de temperatura. A galera está brincando com Deus. A igreja vai passar por isso. Está escrito. Então, o dragão vai ser lançado no abismo. 1000 anos, acorrentados. É lançado no final. Aqueles que não ouvirem a Torá no milênio. Vão enfrentar a ira do dragão e seus anjos. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje está difícil das pessoas quererem aceitar a palavra. Está difícil as pessoas virem na igreja. Tá? Isso porque o Espírito Santo, chamado em hebraico de Ruach HaKodesh, o Ruach HaKodesh está convencendo as pessoas que precisam ir na igreja. Está difícil elas virem. No milênio ele não vai estar aqui ajudando. A batata vai assar. Com a ajuda do Espírito Santo, as pessoas, como diz Rafael, meu filho, você tem a minha bênção. Pode voar no peito. As pessoas ficam em casa. O Espírito Santo aqui convencendo elas. Imagina na hora que ele for removido. Ninguém vai amar nada. Nem ninguém. E nem vai ter temor de nada. Imagine. Imagine, Moré. Imagine. Imagine o que vai virar isso aqui, Maurício. Imagina. Filho. A chance é agora. Eu vou usar o TikTok aqui, ó. A Torá está aí. Aceita quem quer. Então não fica moscando aí, marcando, não. Não fica de bobeira. O Orochi não vai estar lá para te puxar a orelha. Eu estou puxando a orelha agora, enquanto dá tempo. Depois não vai dar tempo de eu chamar a sua atenção. Você estando com ele, vamos terminar aqui? Apocalipse capítulo 20, versículo 13 a seguir. Olha aí. Muita gente não sabe o que vai acontecer. Preste atenção. Olha o que está escrito em Apocalipse. Lá no finalzinho. O mar entregou os seus mortos que havia nele. Então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Você que serve ao Eterno,
e obedece os seus mandamentos, você dorme, não morre. Porque se você morrer, você com a morte e o Sheol vão descer para o inferno, que vai ser inaugurado. Nós não morremos. Por isso que aquele que rebelou contra Roma, que estava lá na cruz, que não é ladrão, que está escrito na Bíblia que é o ladrão da cruz, que ele nunca roubou nada, aquele homem era um homem santo, era um homem que andava na presença de Deus, obediente à palavra de Deus. Aquele homem que estava na cruz, que eles pregou e ensinou para vocês a vida inteira que eram 2 ladrões, mentiram para você. Por isso que Yeshua olha para ele e diz: estarás comigo no Gan Éden. Porque tu era observador das leis do meu pai. E tu não passarás pela morte. Dormirás agora, mas acordarás lá no porvir comigo. Essa é a diferença que muitos de nós não entendemos. Não é lindo? É lindo, é lindo. Então, olha aqui, terminei. Cada um de acordo com o que tinham feito. Então, a morte e o Sheol serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ou seja, o cidadão morreu aqui na terra e vai morrer de novo, eternamente. Aí, olha o que está escrito aqui. Esta é a segunda morte. O que está escrito aqui na frente? O lago de fogo está sendo inaugurado em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. Ele não existe. Não tem ninguém lá. Não foi inaugurado. A festança da inauguração vai ser nesse dia. Nesse dia vai ser a inauguração do inferno. Ele vai ser inaugurado nesse dia, que está escrito lá no livro de Matitiahu. Acorda aí, ó. Eu vou chocar vocês, acorda. Lá em Matitiahu, em Mateus está escrito: e eis que o Senhor, naquele dia, na inauguração do inferno, naquele dia, colocará à sua direita as ovelhas, as ovelhinhas, e à sua esquerda estará os bodes. E aí está escrito no livro de Mateus que os bodes vão começar a gritar: que jeito? Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos maravilhas, no teu nome fizemos cura, no teu nome profetizamos. Está escrito. Não lê quem não quer, não entende quem não quer. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, porque hoje eu estou inaugurando o inferno. Apartai-vos de mim, porque vão descer todos lá para baixo. Deus vem avisando desde Mateus. Ainda não existe. Ao dia que existir, os bodes vão descer para lá. E são bodes que estão dizendo que era crente. São bodes dizendo que eram pastores. São bodes dizendo que era missionário. São bodes dizendo que eram líderes. Porque apartavam, expulsavam demônios. Falavam em línguas. Profetizavam. Está escrito. É só ler. Erreis por não conheceis. É por isso que ninguém vai chegar diante do trono e vai dizer: eu não sabia. Ai, infeliz. Apartai-vos de mim, maldito. Eu tive meus homens ungidos lá na terra para te falar a verdade. Você não quis. Você rejeitou, deu as costas. Não quis. E bode sobe parede, sobe em árvore. Bode é um negócio terrível, gente. O bode é uma coisa tremenda, aquilo. É o crente descabeceado, mal educado, desobediente. É o bode. Você olha numa árvore naquele Nordeste, tem bode em cima da árvore, lugar que nem que você consegue subir, o bode está lá. Sabe o que quer dizer isso que o senhor está dizendo? Que o crente desviado dentro da igreja, ele faz coisa que nem o ímpio faz. O ímpio tem medo de pecar o que você peca quando você está largado. O ímpio tem mais temor de Deus do que um crente largado.
um bode. Mas o ser humano gosta de ser ludibriado. Ele gosta de uma palavra que engana, que massageia o ego dele. Ele está em pecado, mas ele quer ser massageado. Ele não faz, mas quer que seja feito para ele. Ele não faz para o seu próximo, mas quer que seja feito para ele. Ah, como eu vejo isso. A morte, o Sheol, o anjo da morte e os bodes, nesse dia, se depararão com a inauguração do lago de fogo. Aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, não entra, não entra, não entra. Aquele cujo nome não estiver escrito no livro da vida, abrirão-se os livros, está escrito, abrirão-se os livros e vão procurar teu nome. Qual o seu nome mesmo? Marco Antônio Cândido. Marco Antônio. Marco Antônio. Ah, se não encontrar. Pode pular, pode chorar, pode pedir perdão, pode virar as tripas para cima, para baixo. Lá não tem chance. Eu falei há 2 ministrações atrás. Você só tem chance enquanto a sua vela está acesa. Pode estar no leito de morte. Enquanto a sua chama, a chama da sua vela, da sua nefesh, da sua alma, estiver acesa, você tem chance. Se a sua vela apagar, torce para o nome estar no livro da vida. Eu quero vos abençoar em nome de Yeshua HaMashiach, que essa palavra venha trazer a vocês inteligência, sabedoria, temor, que vocês aprumem a vida de vocês, aquele que não ainda estiver aprumadinho. Se coloque na presença do Senhor, faça a obra do Eterno, mude seus conceitos de vida, mude a tua vida. O Senhor está te dando chance de vida, mude a tua vida. Sirva a Ele de verdade. Essa é a palavra dessa noite. Mude para que o Eterno encontre o teu nome no livro da vida. Amém? Amém. Sejam abençoados. Yevarecha Adonai veishmerecha. Yaev Adonai panamelecha viunecha. Issa Adonai, Adonai panavelecha. Veasem lecha. Shalom.